Dando continuidade aos nossos estudos de funções inorgânicas, vamos continuar nesta aula, então, falando agora sobre a função base. Segundo Arrhenius, as bases seriam qualquer composto que, quando dissolvido em água, liberaria como ânion apenas a hidroxila OH-. Exemplo, nesta fórmula NaOH, sabemos que o começo de uma fórmula é pelo cátion e a terminação é pelo ânion. Então, nesse composto aqui, que é o hidróxido de sódio, se dissolvido em água, a água vai ter que quebrar a ligação que está unindo o sódio da hidroxila. E na hora que separa, forma-se então OH-1. Então, o único ânion que vai se formar nas bases vai ser a hidroxila. Vamos ver alguns exemplos. As reações onde as bases são dissolvidas são chamadas de reação de dissociação. Vamos pegar o nosso exemplo. Hidróxido de sódio colocado em água. Então, esta substância, esse composto, vai se separar em cátion e ânion, como eu mostro em uma reação. Lembrando que uma reação tem que ter o começo, uma seta e o fim. Então, no começo eu tenho hidróxido de sódio. Então, está tudo unido. Agora eu coloco uma seta e ponho que eu vou colocar dissolvido em água. Repara que nesta fórmula eu tenho apenas uma hidroxila. Então, vai sair apenas uma hidroxila. Então, o Na vai ficar positivo e a hidroxila vai ficar negativo. Tudo bem? Vamos ver um segundo exemplo. Tá? Antes de ir para o segundo exemplo, vale a pena lembrar que todas as bases são compostos iônicos. A ligação que une o Na com essa hidroxila é chamada de ligação iônica. Só tem um composto que não tem ligação iônica dentro das bases, e esse composto é chamado de hidróxido de amônio. Então, o hidróxido de amônio é uma base, mas ela não é um composto iônico. Nós vamos falar sobre ela mais para frente. Vamos ver um segundo exemplo. CaOH2. A diferença da primeira é que na primeira eu tinha apenas uma hidroxila, agora na segunda eu tenho duas. Então, como nos ácidos, vai acontecer a mesma coisa. A água aqui vai separar as hidroxilas. Então, ao ser colocado em água, o Ca vai ficar mais 2, porque são duas hidroxilas. Então, vai ter um OH e outro OH. Como eu coloco em uma reação? Então, eu coloco ali que no início eu tenho o hidróxido de cálcio. Coloco uma seta. Eu vou falar, então, que o meu cálcio vai ficar separado da minha hidroxila. Mas repara que aqui, se eu tenho duas hidroxilas, eu tenho que colocar ali também o número 2. E, por favor, não esqueçam que aqui em cima é sempre positivo por ser um cátion. E o número que você vai colocar aí é sempre a mesma quantidade da hidroxila. Por quê? Este número que está fora do parênteses, ele é do cálcio. Tudo bem até aqui? Deixa eu apagar para a gente falar mais alguma coisa sobre isso, que aqui ficou. Continuando, então. Agora vamos falar sobre as classificações das bases. Bem fácil classificação de base. Quando a gente vai falar sobre uma base, então a gente tenta classificá-las em 3 aspectos diferentes. O primeiro é quanto ao número de hidroxilas que vai conseguir dissociar em água. Então, uma base pode ser chamada de monobase, ou dibase, ou tribase, ou tetrabase. Olha que fácil. As monobases
são aquelas que têm apenas na sua fórmula um grupo hidroxila. Exemplo, KOH, hidróxido de potássio. Agora, de base, são aquelas que apresentam dois grupos OH. Exemplo, MgOH2. Então, dá uma olhada. Hidroxila no total de 2. Tribase, 3 hidroxilas. AlOH3. Tetrabase, 4 hidroxilas. PbOH4. Não tem exceção, certo? Então, quando a gente pergunta assim, faça a classificação quanto ao número de hidroxilas, você não pode só falar assim, número 1, número 2, número 3. Não. Você tem que falar monobase, dibase, tribase, tetrabase. Tem que escrever, tudo bem? Esta é a primeira classificação. Agora vamos falar sobre a segunda classificação. A segunda classificação é quanto à solubilidade em água. É muito bom saber se uma base vai ser solúvel ou não na água, principalmente dentro de uma aula prática, né, em laboratório. Então, tem as bases, que são aquelas formadas, né, por metais alcalinos. É quando uma base, você olha na fórmula e vê que ela começa onde o cátion é um metal alcalino. Agora, pode ser que o cátion seja um metal alcalino terroso, ou pode ser que o cátion seja outros metais, e ainda tem o hidróxido de amônio. Ah, mas o que vem a ser isso? Vamos lembrar a tabela periódica. A tabela periódica ela é formada por 18 colunas. Para as bases, o interessante é a primeira e a segunda coluna. Dentro da primeira coluna estão todos os elementos dos metais alcalinos, tirando o primeiro. O primeiro, você pode ver que está de cor cinza, porque ali no primeiro seria o hidrogênio, e o hidrogênio não é considerado um metal alcalino. Os metais alcalinos são lítio, sódio, são todos que ficarem abaixo do hidrogênio. Na família 2A ou na segunda coluna estão todos os metais alcalinos terrosos. Depois vem nessa parte em azul e abaixo da tabela, né, os outros metais. Então vamos ver como funciona. As bases feitas por metais alcalinos. Tá lá, grupo 1 da tabela periódica. Tem o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio. Se você olhar numa fórmula de uma base e a tua fórmula começar por qualquer um desses, exemplo, LiOH, é o lítio. Pode ter certeza que quando você olhar para esta fórmula, ela, ao você dissolver, ela vai ser solúvel em água. O que é bom saber desde já? Como as bases são todas feitas por ligação iônica, na temperatura ambiente todas elas serão sólidas, tirando sempre, com exceção, o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio não é formado por ligação iônica, tudo bem? Todas as outras bases serão todas sólidas. Tipo assim, o sal de cozinha, tipo, eu estou falando coisas que vocês conhecem, estou falando os aspectos, tá bom? Então, se você pegar uma base, você vai encontrar ela no estado sólido. Então, se você jogar na água, pode ser que dissolva ou não. Se for formada uma base por um metal alcalino, sim. A soda cáustica, a fórmula da soda cáustica é NaOH. Ela começa por metal alcalino. E quando você compra ela no estado sólido, ela vem assim, em pequenas bolinhas. Se você coloca na água, ela vai dissolver por completo. Agora vamos falar os metais alcalinos terrosos. Os metais alcalinos terrosos, que é berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, eles não dissolvem totalmente, mas pode, se começar com um desses aí, vamos lá. Olha lá, CaOH2, é o hidróxido de cálcio. Vocês conhecem o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é quando você pega cal e mistura com água e deixa meio cremoso.
a ponto de virar tinta, né? O hidróxido de cálcio, ou pode virar água de cal também, tá certo? Esse hidróxido de cálcio aí, ele não é totalmente solúvel na água. Eles são pouco solúveis em água. Dê uma olhada que os metais alcalinos, eles estão dentro do primeiro grupo. Todos eles têm carga mais 1. O que significa isso? Na fórmula, só tem uma hidroxila. Os metais alcalinos terrosos, todos eles têm carga elétrica mais 2, grupo 2. Então, eles todos têm que ter 2 hidroxilas. E quando eu quero manifestar que eu tenho 2 hidroxilas, eu tenho que colocá-las dentro de um parênteses. Agora, tem outras bases. Por exemplo, FeOH3. Essa base é hidróxido de ferro 3. O ferro é um elemento que não está nem no primeiro grupo, nem no segundo. Então, se não está nem no primeiro, nem no segundo, ele é insolúvel em água, certo? Mas cuidado que agora aqui nós temos uma exceção. A exceção é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, ele é uma base muito, muito solúvel. E detalhe, não é feita por ligação iônica. É uma base por ligação molecular. Vamos falar agora sobre a força de uma base. A força de uma base, quanto mais solúvel for a base, maior vai ser seu grau de dissociação. Ou seja, para ela ser muito solúvel, então é porque quando você está colocando em água, todas as hidroxilas estão se separando dos cátions. Quanto maior o número de hidroxila tiver na solução, mais solúvel ela vai ser. E quem são essas bases fortes? São exatamente as bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Viu que a tua base começou por alguém do primeiro grupo ou do segundo grupo? Pode ter certeza que é uma base forte. Caso contrário, é tudo fraco. Então, olha lá, vamos ver exemplos de bases fortes. Hidróxido de bário, do grupo 2, hidróxido de sódio, do grupo 1. E as fracas são todas as outras. Por exemplo, hidróxido ferroso, temos o ferro, hidróxido de prata, a prata, nem ferro nem prata estão nos grupos 1 e 2. Agora tem a exceção. Lembrando que a nossa exceção, quem é? O hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio é a única base, a única, que ela é muito solúvel, mas ela é fraca. Então, se perguntar qual é a única base solúvel e fraca, essa base é o hidróxido de amônio. Bom, gente, até aqui é a classificação das bases, certo? Vamos ver um exemplo se pedir a classificação de uma base. Se der assim, ó, AlOH3. Falar, classifique esta base. O que você vai ter que classificar primeiro? Primeiro você vai ver número de hidroxilas. Tem 3. Se tem 3 hidroxilas, você vai dizer que é uma tribase. Depois você vai olhar o seu cátion. Cátion, no caso, é o alumínio. Você vai ver se está no primeiro grupo. Não está. Você vai ver se está no segundo grupo. Não está. Se não está nem no primeiro, nem no segundo grupo, então esta é uma base insolúvel em água. Bom, e se não está no primeiro nem no segundo grupo, nem no primeiro nem no segundo, ela é uma base fraca. Acabou a classificação. Essa é a classificação do hidróxido de alumínio. Ok? Até a próxima aula. Se você gostou, curte este vídeo e não esqueçam de se inscrever no canal.